FM 87,9 MHz. A nossa rádio. A nossa rádio. Mais música pra você. Bom dia, Alvorada, com o Máximo, o seu amigo do rádio. O sucesso está de volta. Gente, agora são 10 horas e 18 minutos, 10 e 18. E como anunciamos durante a semana, né, que estaremos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alessandro Romano, aqui está o Alessandro. Alessandro, seja muito bem-vindo à nossa programação. É um prazer, eu diria, inenarrável tê-lo aqui conosco nessa manhã tão especial de quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Nova Alvorada, uma grande honra, né, poder compartilhar um pouquinho das nossas ideias, um pouquinho da história do Goiás, um pouquinho daquilo que a gente costuma fazer aí em prol das nossas comunidades, aí, transformando aí em cidades um pouco mais seguras, um pouco mais tranquilas para se viver. Maravilha. O Alessandro, ele é advogado especialista em proteção e defesa civil e coordenador do GOER Oswaldo Cruz. Explica para nós o que é o GOER, Alessandro. Márcio, o GOER é um grupo de operações de emergências de radiocomunicações. É um grupo de radioamadores, um grupo de amigos, né, que se reuniram e formaram um grupo buscando justamente fortalecer as ações de proteção e defesa civil do município. Eu, em 2021, assumi a coordenação adjunta de defesa civil do município de Oswaldo Cruz, né, e quando nós assumimos essa coordenação, nós começamos a fortalecer o sistema, né, no nosso município. E uma das necessidades que nós tínhamos, Márcio, era justamente a comunicação. Comunicação é o grande pilar em qualquer sistema de emergência. Quando você tem uma situação de desastre, uma ocorrência que envolve muitas vezes, né, vários atores em socorro à população, né, a coordenação ela é fundamental. Sim. Fundamental para a segurança de quem está atuando e para o socorro das pessoas que estão ali naquela situação de vulnerabilidade. Então, isso tudo ajuda, isso tudo agiliza todas as operações e, com certeza, Márcio, a comunicação, ela salva vidas. Com certeza, né? Agora, em relação às atividades que você está comentando, com muita sabedoria, essa questão de estar amparando o próximo é algo que vem da essência, é algo que vem de dentro da gente, né, Alessandro? E é algo muito satisfatório, não é? Com toda certeza, Márcio. O desejo de servir, ela é uma centelha que só cresce, né? Quando você tem essa disposição, quando você tem essa vontade, então você busca os meios. E eu digo que a sociedade hoje ela tem tantas carências, né, que você, com toda certeza, todos nós, seja na área de comunicação, ou seja em qualquer outro tipo de área, nós podemos ser úteis. Isso. Né? Eu sempre falo que o dia que nós deixarmos, né, perdermos essa possibilidade de sermos úteis ao nosso semelhante, nós perdemos até o direito de viver, de estar vivo, porque nós viemos para isso, para servir, né, Márcio? Então, assim, o nosso grupo é um grupo de pessoas que estão ali, sempre coordenados, né, sempre investindo, sempre ajudando e firmando parcerias com diversas autoridades, né, para que a gente possa sempre estar ali à disposição da sociedade. O Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que é muito bonita e famosa e muito real, que diz o seguinte, que o homem que não nasceu para servir, não serve para viver. Eu acho que vem de encontro com tudo isso, né? Perfeito, Márcio, perfeito. É justamente isso. E nós vivemos um momento em que nós carecemos dessas pessoas, né, que tenham realmente, como eu disse, essa centelha queimando, né, dentro de si. Porque a sociedade ela tem muitas carências e a gente precisa realmente estar próximo dessas pessoas, né? Buscando, quiçá aí, talvez fazendo a diferença aí na vida dessas pessoas. O Alessandro, o GOER ele está atuando há quanto tempo? Márcio, o GOER surgiu efetivamente em meados de 2021. Justamente porque, como eu disse, eu assumi a defesa civil do município e uma das carências que nós tínhamos era a comunicação. Nós tivemos aí, nos anos de 2022,
2023, 2024, aí eventos de grandes incêndios florestais Sim. aqui na nossa região. Exatamente. E esses incêndios, eles, infelizmente, causaram a destruição de grande parte, né, da fauna e da flora aqui da nossa região. E isso traz consequências. Tá? E o incêndio florestal, eu digo que é uma das ocorrências mais perigosas para quem está ali fazendo o combate. Por quê? Porque normalmente você tem vários atores. Você tem, às vezes, corpo de bombeiros, defesa civil, funcionários de usina, até os próprios moradores da área rural, ali, todo mundo buscando unir forças para minimizar os danos. Né? Só que você tem vários atores descoordenados, que não conversam entre si. E aí você tem uma situação de ocorrência como essa, onde você pode, simplesmente com uma virada de vento, perder a sua vida. Né? Porque mais letal do que o fogo é a própria fumaça. E as pessoas não se dão conta disso. E aí, quando você tem uma coordenação desses atores, né, fazendo a informação chegar de forma clara, de forma objetiva, coordenando as pessoas para que hajam como um só corpo, né, você tem uma efetividade muito grande. E aí, vendo essas situações, nós então criamos esse grupo. Né? Por que não unir os radioamadores que estavam ali espalhados pelo município em um só corpo também? Uhum. E aí, cada qual com sua expertise, né, contribuir para que nós pudéssemos ajudar essas autoridades, ajudar no combate dessas situações. Certo. Então, aí nós começamos, né, com um bate-papo, se unindo, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos caminhar bastante e já estamos aí já alcançando outros patamares, né, Márcio? E o GOER, ele é uma entidade sem fins lucrativos? Perfeito. É uma entidade sem fins lucrativos, mas também sem personalidade jurídica. Tá? Não é um grupo formalizado. É nada mais do que uma união dos radioamadores, né, com um fim específico. Né? No futuro, quem sabe, nós possamos criar uma entidade aí sim formalizada, etc. e tal, para até buscar outros patamares aí, né? Mas, por enquanto, o GOER é uma união de radioamadores de Oswaldo Cruz. E várias outras cidades também que acabam nos procurando, enfim, né? E, no caso, nós temos uma sede lá, uma torre, tudo bonitinho, aquela coisa de captar mensagens bem distantes, porque o radioamador ele é fascinante, né? Perfeito, Márcio, perfeito. O GOER, hoje ele funciona, vamos dizer assim, cada radioamador tem a sua base na sua casa. Sim. Né? Hoje o GOER, né, está construindo uma sede, uma pequena sede. Muito bem. Né, está sendo construída na minha casa mesmo, né, um espaço que a gente tem lá. Por quê, Márcio? Porque nós temos várias ações hoje. Como eu disse, nós começamos com o viés da comunicação. Hoje, nós já trabalhamos outras vertentes que também estão linkadas com essa questão da segurança das cidades, da região, enfim, até do estado. Né? Então, hoje o GOER, por exemplo, trabalha no mapeamento e monitoramento climático. Nós temos uma estação meteorológica e nós fazemos esse mapeamento diariamente, através dos nossos sensores e através do acesso a alguns equipamentos, alguns portais, alguns modelos, enfim, né? Tudo isso a gente vai buscando, aprimorando, fazendo cursos, capacitações, porque todo o trabalho, Márcio, ele tem que ser com responsabilidade. Não adianta você ser um mero curioso, não, porque nós trabalhamos com comunicação. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais, hoje tem um peso muito grande. Sem dúvida. Então, nós buscamos cada vez mais se aprimorar, cada vez mais melhorar o nosso conhecimento. Eu estou agora fazendo uma pós-graduação na área de agroclimatologia e climatologia. Então, assim, buscando esse conhecimento, já fiz inúmeros cursos, por exemplo, até em plataformas americanas do NOAA, né? Então, buscando cada vez entender mais, cada vez melhorar o nosso conhecimento e aí transformar isso tudo em informação de qualidade
para as pessoas que nos seguem. É muito bacana esse ponto que nós estamos trocando ideia hoje em relação a clima. A maioria das pessoas acho que não tem muita noção, né, Alessandro, da importância e também do perigo que algumas situações climáticas que andam ocorrendo. A gente está acompanhando agora nos últimos dias, por exemplo, em Minas Gerais, né, uma verdadeira tragédia aquilo lá, né? Já está até em estado de calamidade algumas cidades ali, inclusive Juiz de Fora, que foi a mais atingida. Então, além, claro, da frequência do rádio amador que vocês trabalham, vocês também utilizam outros meios de comunicação como internet, rádio, frequência modulada. Como é que é a divulgação dos trabalhos? Perfeito, Márcio. Eu vou colocar aqui dois pontos, né? Um histórico, né? Que foi a chamada Chuva de Pedra, de 1982. Eu era criança, eu tinha 7 anos na época, né? Foi um evento climático extremo no município de Oswaldo Cruz. Foi a primeira vez que Oswaldo Cruz declarou estado de calamidade pública. E o que é o estado de calamidade pública? É quando a destruição é tão grande que excede a capacidade do município de responder àquela situação. Então, aí nós precisamos de ajuda estadual, ajuda federal, enfim. Oswaldo Cruz, em 1982, declarou pela primeira vez estado de calamidade pública. Então, ali nós já tínhamos um evento que mostrava o que é a força da natureza. Eu acho que os mais antigos, né, o pessoal da nossa safra, né, vai lembrar muito bem disso. Aí, agora nós temos esse evento que você muito bem citou, esse evento de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. Eventos extremos, gravíssimos. Já ceifou 31 vidas. 30 e poucos desaparecidos, ou seja, esse número de mortalidade ainda pode vir a subir. Quantas pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, né, naquelas duas cidades? E é uma situação, Márcio, que, no meu ponto de vista, era totalmente evitável. Eu não digo o evento natural. Sim. Ninguém vai controlar a chuva, o vento, a inundação. Mas se você tem ações de monitoramento, se você tem ações de defesa civil, se você tem ações muito bem planejadas e coordenadas, que nós chamamos dentro das políticas de proteção e defesa civil de planos de contingenciamento, onde cada ator sabe exatamente como agir, então você poderia, através do monitoramento dessas chuvas, através dos sinais de movimentação do solo, você poderia ter evacuado aquele local. Então, se você tivesse uma destruição material, talvez, das casas, carros, ou seja lá o que for, mas talvez você não tivesse perdido vidas. E entre os bens, né, os valores, com maior prioridade, a vida é a primeira delas. A casa depois você reconstrói, o carro depois você compra outro, mas a sua vida, se você perde, é uma só, né? Então, no meu ponto de vista, talvez se essas cidades tivessem essa preocupação com prevenção, e aí eu digo, eu chamo a atenção, sempre falo isso, repito como se fosse um mantra, nós precisamos ter uma cultura prevencionista, nós precisamos nos afastar dessa cultura reacionista, esperar acontecer para depois reagir. Não, vamos prevenir, vamos pensar antes, vamos preparar o nosso ambiente, né, resguardando a vida das pessoas, a integridade das pessoas. Então, são situações extremas que a gente precisa começar a entender. Nós precisamos ter uma cultura prevencionista e precisamos ter uma cultura meteorológica. Começar a prestar atenção nos sinais, nos avisos, investir nisso, Márcio. Porque se nós não investirmos nesse monitoramento, não investirmos em tecnologia que nos dê essa visão, essa antecipação dos eventos, nós não vamos chegar a lugar nenhum e pessoas vão continuar morrendo. Agora são 10 horas e 32 minutos. Você que está ligando o rádio agora, nós estamos falando ao vivo aqui nos estúdios com o Alessandro Romano, advogado especialista em proteção e defesa civil e coordenador do GOER Oswaldo Cruz. Agora, Alessandro,
Aquele que está nos acompanhando, aquele amigo, aquela amiga, aquele chefe de família, aquela dona de casa, uma dica, né, para que se possa, né, se resguardar nesses momentos de intensa movimentação climática, né? A gente vê que, infelizmente, algumas pessoas acabam perdendo a vida, talvez por falta do conhecimento, né? Então, gostaria que você passasse também umas dicas para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Márcio, me permita vender o meu peixe aqui. À vontade, tá? à vontade. Eu acho que a primeira coisa é informação. Sim. Estar atento aos meios de comunicação. O Goer tem uma rede social no Facebook, Goer OCZ, né? Lá nós fazemos esse monitoramento diário, e não é só chuva, nós trazemos informações sobre temperatura, ventos, chuva, tudo que está linkado ao clima, nós fazemos esse mapeamento. Então, primeiro, a informação. Quando você tem informação, você tem como se antever, você sabe como agir. Tá. Segundo, em situações de tempo severo, é importante que as pessoas elas tomem alguns cuidados básicos, como, por exemplo, retirar os equipamentos eletrônicos da rede elétrica, não estar em locais abertos, não enfrentar enxurradas, né? Enfim, são cuidados básicos que você pode ter que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. É sempre bom lembrar que uma enxurrada, Márcio, de apenas 15 centímetros, uma lâmina d'água de apenas 15 centímetros pode arrastar uma pessoa. Uma lâmina d'água de até 30 centímetros, ela pode arrastar um carro. Então, parece uma coisa boba, mas faz a diferença entre você estar seguro ou não, entre a vida e a morte. Então, é importante que as pessoas elas tomem esses cuidados e acompanhem lá, através do Facebook, né, as redes sociais do Goer, para que vocês possam estar informados, né, todos os dias sobre a nossa região. O Alessandro, quando nós estamos pelas rodovias, a gente vê aquelas placas, né? Em dias de chuva, cuidado com derrapar, tal. Isso é mais do que um fato. Não adianta querer teimar, não adianta querer tirar a prova. Se aquela placa está ali, naquele espaço, naquele trecho, significa que isso pode ocorrer sem sombra de dúvidas, olha. Com toda certeza. Eu digo que toda sinalização de trânsito, ela só existe para a sua segurança. Então, se a placa está dizendo para você rodar a 60 por hora, é porque aquela velocidade é a velocidade segura para aquele trecho. Se a placa está dizendo que aquele trecho está sujeito a derrapagem, né, ou aquaplanagem, então, acredite, aquela placa está ali com base em estatísticas anteriores. Sim. Porque já vem acontecendo aqueles problemas e a placa está lá para te alertar. Sim. Então, é importante que as pessoas acompanhem toda essa sinalização e respeitem, sobretudo. Agora, como é que as pessoas podem estar auxiliando, se envolvendo com vocês para dar aquele apoio ainda maior, participar também, de repente, aprender um pouco mais, serem mais solidários, etc.? O Goer, como eu disse, é uma união. É uma união de radioamadores que estão lá para fazer a diferença para a sociedade. É uma união que está aberta a todos aqueles que têm essa vontade, né, de ajudar o próximo. O Goer, hoje, ele não recebe nenhum tipo de subvenção, ele não recebe nenhum tipo de ajuda, tudo é feito com a união desses radioamadores. Então, tudo que nós vamos fazer, nós sentamos, conversamos e aí nós investimos. Como, por exemplo, a montagem dessa estação meteorológica que nós temos hoje. Então, as pessoas elas podem ajudar o Goer de N formas. Se quiserem participar, por exemplo, eu sou um professor de geografia, tenho especialização nessa área de clima e gostaria de participar. Seja muito bem-vindo, nos procure, nos ajude a fazer essa interpretação de mapas meteorológicos, de imagens de radar, imagens de satélite. Não precisa ser radioamador, Márcio. Sim. Qualquer pessoa que queira participar, a ajudar, a somar, a fazer com que a nossa cidade seja uma cidade, ou a nossa região, né? Hoje o Goer ele extrapola Exato. as fronteiras de Oswaldo Cruz. Fazer com que a nossa região seja uma região mais segura, com certeza será muito bem-vindo. Se você quiser contribuir, né, nós temos N necessidades, né, de aprimorar os nossos equipamentos. Vou citar um exemplo.
Nós tivemos agora recentemente, dias atrás, um apagão, Tivemos. né, que acometeu, se eu não me engano, 4 cidades. Exato. Oswaldo Cruz, São Mourão, Sagres, Parapuã, Rinópolis. Rinópolis. E aí, nossos equipamentos, eles dependem de energia elétrica, ou pelo menos de uma fonte de alimentação. Né? E quando aconteceu isso tudo, Márcio, nós precisávamos ter acesso a informações. Aonde que nós vamos ter acesso a essas informações? Através dos nossos portais, mapas, radares meteorológicos. Não sabíamos se aquilo era proveniente de algum tempo severo que vinha se deslocando para a nossa região. Só que sem energia, como é que a gente faz? Então, nós carecemos hoje, por exemplo, de uma fonte de alimentação. É Um gerador? Um gerador, né? Um gerador de alimentação. Nós sentimos essa carência. Isso nos deixou, a falta desse equipamento nos deixou cegos. Entendo. Nós ficamos totalmente perdidos, não sabíamos o que estava acontecendo. Então, se nós tivéssemos esse equipamento, com certeza nós teríamos acesso a alguns meios de informação e poderíamos replicar isso para a comunidade. Sim. Né? Então, assim, nós precisamos investir em equipamentos, precisamos investir em sensores, em N fatores que vão nos fortalecer. E quanto mais forte nós formos, mais segura será a nossa cidade. Sem dúvida. Agora, em relação à região, que como você mesmo mencionou, o GOER não atua só em Oswaldo Cruz, mas também na região. Existe a possibilidade, ou já está em andamento, algum tipo de parceria com outros amigos de outras localidades? Com certeza. Nós temos, como eu passei 4 anos coordenando a Defesa Civil, isso nos traz um network muito grande com coordenadores de toda a região. Então, hoje o GOER ele faz esse monitoramento e uma vez que identifica alguma situação de risco para uma cidade onde nós conhecemos o coordenador, que nós temos esse trato, que nós temos esse acesso, nós imediatamente emitimos um alerta para essa pessoa. Cito, por exemplo, a cidade de Indiana. Né? A cidade de Indiana, aqui próximo de nós, coordenador de Defesa Civil, Diego Madia, uma pessoa extremamente competente, extremamente estudiosa, né? Está em contato com a gente diariamente, trocando informações, trocando alertas, enfim, tudo isso a gente vai replicando. E N outras cidades, como Euclides da Cunha Paulista, lá no Pontal do Paranapanema, e outras cidades que a gente vai, né, sempre ali conversando e emitindo os alertas. Falando em Pontal do Paranapanema, eu tenho a impressão, né, me corrija aí que eu sou leigo no assunto, eu acho que a maioria também. Eu tenho uma certa impressão que me parece que quando o temporal de chuva se forma para o lado de Presidente Prudente, vem mais rápido do que se formasse, por exemplo, o lado de Bauru. Isso é impressão minha? A maioria dos nossos tempos severos, né, dos nossos temporais, né, eles vêm a partir do sul. A grande maioria deles. Por quê? Porque são deslocamentos de massas de ar polar que vêm de lá. E aí se chocam com as massas de ar quente que nós temos aqui e aí causam, né, criam esses temporais. Né? Então, a grande maioria realmente vem do sul. Só para você ter uma ideia, Márcio, nós tivemos uma grande tragédia em Regente Feijó. Regente Feijó. Né? Tivemos. Inclusive uma morte, dezenas de feridos. Sim, sim. Né? Aquele tempo, ele vinha se deslocando desde o Rio Grande do Sul. O GOER estava monitorando aquele sistema durante todo o dia e alertando, e soltando avisos, soltando alertas. Esse sistema de estabilidade se deslocou 200 quilômetros, 300 quilômetros, hoje está sobre tal região, sobre tais cidades, etc. e tal, até que ele chegasse aqui. E, infelizmente, Regente Feijó fez uma vítima fatal e dezenas de feridos. Né? Foi mesmo. Então, aí entra aquela história que eu falei no começo, da cultura meteorológica. Né? Se nós temos eventos, sobretudo eventos a céu aberto, uma das primeiras preocupações, Márcio, tem que ser a meteorologia. Como é que vai estar o tempo naquele dia? Será que eu posso reunir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ou sei lá quantas mil pessoas naquele local? E se aquele dia você tem uma multidão e você tem um tempo severo como esse? Naquele caso de Regente Feijó, foi até pior, porque o que você tinha? Você tinha tendas. Tinha. Que diante de ventos fortes,
se tornam o quê? Verdadeiros liquidificadores ali, porque o vento ele entra debaixo da tenda, que está ancorada a ferragens, a uma estrutura metálica, e aí aquilo ali vai se arrastando e machucando, e enfim, tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Infelizmente. E é isso aí. Então, assim, é preciso ter essa cultura, é preciso ter essa preocupação, Márcio. Hoje, para entrar em contato com o Goer Oswaldo Cruz, quais são os canais? Nós temos a rede social do Facebook, que é a nossa principal rede social, onde nós publicamos diariamente boletins meteorológicos de Oswaldo Cruz e todo o Oeste Paulista. Então, diariamente tem informações lá. E nós temos também um WhatsApp que também está vinculado lá à página. Então, as pessoas podem entrar em contato ou pelo WhatsApp que está divulgado lá na nossa página, ou através da própria página, ou as pessoas que me conhecem podem vir diretamente. Nós estamos sempre dispostos aí a trocar ideia, receber as pessoas, conversar e fortalecer o nosso sistema. Alessandro, uma curiosidade para a gente, por questão de agenda, você tem seus compromissos, mas me bateu uma curiosidade aqui, gostaria que você também falasse, comentasse rapidamente sobre esse assunto. Algumas pessoas dizem que o problema não é o estrondo, e sim o relâmpago, isso é real? Quando você ouviu o barulho, né, o trovão, né, o estrondo, é porque o raio já caiu. Né? Então, assim, se você ouviu, você está seguro. Quer dizer, eu tenho medo do trovão, mas não tenho medo do raio. Deveria ser o contrário. Não é? É bem isso. E nessas questões também vale aquela receita de casa. Começou o tempo mudar, tira da tomada os eletrônicos, aquela coisa que a avó fazia antigamente de cobrir o espelho. Isso também procede ou não? Ô Márcio, eu passei por uma situação recente, né? Minha estação, ela hoje, enquanto não termina a nossa sede, ela está na sala da minha casa. E nós tínhamos um temporal se aproximando e eu ia desligar tudo, né? Já ia desligar computador, rádios, tirar de antena, enfim, tudo isso, que é uma questão de segurança. Sim. Né? E aí me deu um estalo, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada primeiro como é que está, porque depois né? Rapaz, mas foi a conta. A hora que eu sentei, caiu um raio, esse raio entrou na rede de energia, ele estourou praticamente ali na minha cara. Meu Deus! Foi assim, queimou o computador do Goer, queimou 2 radiocomunicadores. Misericórdia. O prejuízo foi grande, Márcio. Meu Deus. E fora o susto, porque foi um estouro, que parece que fez aquela bola preta, assim, né, sabe? Sim. Na minha frente, e eu cheguei a me jogar para trás. Sim, sim. Né? Então, assim, tome os cuidados, tá? Esse folclore popular aí funciona, funciona. Tem que colocar acredite. em prática, né? A prevenção certeza. é a solução. É o conhecimento empírico, né? Aquele que você adquire na prática, né? Hoje, com o advento da tecnologia, a molecada fica muito tempo no celular, principalmente nesse período também, é bom evitar, né, Alessandro? Com toda certeza. O celular, ele tem a estática dele, né? Então, evite ficar com o celular, evite ficar em computador, eu falo por experiência própria. Ô, Alessandro, existe alguma coisa que eu não perguntei e que de repente você gostaria de comentar nessa nossa oportunidade? Não, Márcio, eu acho que você esgotou o assunto, eu acho que você foi perfeito. Obrigado. É uma grande satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessas informações, apresentar o Goer para a sociedade. Muita gente já conhece, mas acredito que tem muita gente que ainda também não conhece. Né? Então, eu acho que foi uma grande, aspas aí, uma grande entrevista. Foi mais um bate-papo extremamente agradável, Márcio. Graças a Deus. E essa é a primeira de muitas oportunidades que eu quero que você esteja conosco aqui. Mais uma vez, em nome do nosso diretor João Miguel, queremos agradecer você por ter colocado esse adendo aí na sua agenda, atendendo o nosso pedido com tanta precisão. E queremos você aqui mais vezes. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando agora, para a gente concluir o nosso bate-papo. Eu aqui agradeço, Márcio, a satisfação muito grande, volto a dizer, estar aqui, a você, ao João, né, prestigiando a Rádio Nova Alvorada, que eu quero aqui parabenizá-los por essa iniciativa. Muito obrigado. Né, porque música de qualidade, voltada para a família, Isso. Né, informação de qualidade, que realmente informa, ajuda, cria segurança para as pessoas. Então, isso é muito importante. Nós carecemos de meios de comunicação com essa qualidade. E a minha fala final, né,
que eu sempre gosto de deixar para a comunidade é que fique seguro, né? Tome as medidas de segurança, esteja sempre preocupado com a prevenção. Isso é muito importante. Nós precisamos criar essa cultura de prevenção, né? Para que nós possamos manter a nossa comunidade segura, evitar perda de vidas, como aconteceu em Juiz de Fora, em Ubá e tantos outros lugares, né? Eu estive nas enchentes de 2024 do Rio Grande do Sul, estive operando lá por uma semana, eu vi o sofrimento daquele povo e eu também vi as causas daquilo tudo, que não são só naturais, tá? Então, assim, vamos criar essa cultura. Vamos nos unir, vamos prevenir, porque com certeza todos nós ganhamos. Alessandro, mais uma vez, muito obrigado. Você que está acompanhando o rádio, nós conversamos com o Alessandro Romano, advogado especialista em proteção e defesa civil e também coordenador do GOER Oswaldo Cruz. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Márcio. Satisfação. 10h48 agora. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Nova Alvorada FM.